Então, vocês estão vendo aí, meus queridos, que tem uma partezinha com minha cara, com o Enem 2020, que esse é nosso ano, um ano difícil, mas um ano que a gente consegue chegar lá. Vamos, então, começar a resolver nossas questõezinhas e vocês vão participando na medida do possível, como vocês quiserem, que aqui é nossa aula de democracia pura. Então, vamos nós. Bom, primeira questão, quero ouvir vocês junto comigo. Ó. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Beleza. A transformação mencionada no texto é a. Então, prestem bem atenção. Qual é a pergunta dele? Qual é a pergunta? A transformação. Aí você tem um texto onde nós precisamos identificar o diabo da transformação. E onde é que está essa transformação, amigo? Bom, ele está nos dizendo que existem mudanças de fase. E mudança de fase é uma transformação física. E aí ele diz para a gente também o seguinte, que a água ou a umidade da terra absorve calor do sol. Então, amigo, como é que seria isso? Você tem aqui a água bonitona que eu peguei aí, ó, bonita, e você tem o sol, a água e o sol. O que que acontece com o passar do tempo? A água, ela vai absorver calor do sol. Ela vai absorver calor do sol. Quando ele absorve calor suficiente, alguma dessas moléculas podem ter energia necessária, ou seja, esse líquido que é a água vai ter um ganho de energia, meus amigos, um ganho de energia. Quando ganha energia, ela vai subir para a atmosfera. Então, ela começa a subir, subir. Subir quer dizer que ela se transformou em gás. Aí o que, que ele está lhe perguntando? Que transformação é essa? Como é que chama essa transformação do estado líquido para o estado gasoso? Agora eu queria ouvir vocês. Antes da gente discutir as letras, alguém poderia me dar alguma sugestão? Letra C. Letra C. Estão falando Muito no chat bem. também, letra C. Pronto, muito bem. Jogue duro. Fique como meu secretário aí, que aí vai botando o pessoal letra C. Claro, por quê? Fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Liquefação é do estado líquido, do estado gasoso para o estado líquido. Evaporação, que é a nossa letra, é do líquido para o gasoso. Solidificação é do líquido para o sólido. E condensação também é gasoso para o líquido. Então, a única opção que nós temos aí correta, meus amigos, seria a letra C. Vocês percebem que essa questão que o Enem coloca é uma questão chamada de contextualizada. Quando você está estudando um assunto, o que, é que o pessoal diz? Como é que chama a mudança de fase líquida para a fase gasosa? Aí você diz logo o nome tranquilamente. Só que o Enem não, ele bota um texto. Água é importante, água é isso, água é aquilo, é não sei o que lá. Vai colocando um monte de coisa para a gente, de modo que você contextualize. Ele não diz diretamente que é do líquido para o gasoso. Ele fala que ela vai absorver energia para subir para a atmosfera, ou seja, é líquido para o gasoso, mas é contextualizado. Tá certo, meus amigos, meus secretários e secretárias, tudo ok? Sim, beleza. Show de bola, show de bola. Então vamos para não perder o costume, vamos ver quem vai ler para nós, quem vai ler para nós, quem vai ler para nós. Sinta-se à vontade. Estamos no aguardo. Sem pressa. Não Aí, está aparecendo. Ah, agora foi. pronto, fica à vontade. Ih, tá aparecendo? Está aparecendo. Pronto, ok, vai ler. Pode ficar à vontade, rapaz, que todo mundo é amigo. Ô, ô, É um experimento. Foram separados. aí é bom, tá vendo? Nunca lê ninguém. Quando alguém vai ler, lê dois de vez. Que bom, que massa. Pode ir, João. Vai, Analice, pode ir. Vai, te reveza, te reveza. Em um experimento, foram separados 3 recipientes, A, B e C, contendo 200 ml de líquidos distintos. O recipiente A
continha água com densidade de 1 grama por ml. O recipiente B, álcool etílico com densidade de 0,70 gramas por ml. E o recipiente C, clorofórmio, com densidade de 1,48 gramas por ml. Em cada um desses recipientes foi adicionada uma pedra de gelo com densidade próxima a 0,9 gramas por ml. No experimento apresentado, observou-se que a pedra de gelo... Muito obrigado, minha querida. Então, vocês estão percebendo que é uma questão que não tem pergunta. O Enem também gosta disso. Por que não tem pergunta? Observou-se que a pedra de gelo. A pedra de gelo o quê? Não sei. Aí, para eu saber o que ele quer, eu preciso ler as opções. Ele quer saber se flutuou ou afundou. Aí você fala, como é que eu sei disso, amigão? Bom, então vamos pegar aqui ó, as respostas. Ele quer flutuar ou afundar. O que é que ele está nos dizendo? Que nós temos 3 recipientes com o mesmo volume de 200 ml cada um, A, B e C. Então, nós temos aqui o recipiente A, nós temos aqui o recipiente B e nós temos aqui o recipiente C, todos com o mesmo volume. Aí ele diz para a gente o quê? Que o recipiente A tem água com densidade de 1 grama por ml, 1 grama por ml. Ele diz que o recipiente B tem álcool com densidade de 0,7 grama por ml. E que o recipiente C tem clorofórmio com densidade de 1,48. São 3 recipientes com o mesmo volume, mas com líquidos diferentes. E aí ele diz que em cada recipiente coloca-se uma pedra de gelo. Então a pedra de gelo vai ser colocado nos 3, no primeiro, no A, no B e no C, sendo que cada um tem 0,9 grama por ml. Aí ele quer saber quem vai flutuar e quem vai afundar. Como é que eu faço isso? É só eu perceber os valores das densidades. No caso do ar, o que é que acontece? A densidade do gelo é 0,9, mas da água é 1. Ou seja, o gelo ele é mais leve, ou seja, o gelo é menos denso. E se ele é menos denso, significa dizer o que, amigos? Que quando você colocar o gelo, ele vai fazer o quê? Flutuar. Ele vai flutuar, então quer dizer que no recipiente A ele flutua, então quer dizer por ser menos denso. Já no B, a densidade do gelo é 0,9, é maior do que a do álcool, que é 0,7, então o gelo é mais denso. Nós já podemos eliminar algumas letras. Por que eliminar algumas letras? Porque ele fala na letra C que ele vai afundar e também fala na letra D que ele vai afundar. Então, quer dizer, nós só temos aqui 3 letras. E aí eu venho de novo para o álcool. O álcool é 0,7. O gelo, 0,9. Então, o gelo é mais denso do que o álcool. Se ele é mais denso, significa dizer que ele afunda, ele vai afundar. Se você colocar gelo, ele afunda no álcool. Então, quer dizer que eu posso eliminar também, eu posso eliminar aqui, ó, a letra A. E no caso do clorofórmio, o gelo é 0,9, é bem menos denso do que o clorofórmio. Então, ele também flutua. E se ele flutua, a nossa única resposta seria a letra B. Então, percebo que essa questão... Vocês gostaram do meu desenho aí, da minha arte? Sim. Gostou? Tá massa, tá massa. Obrigado. Agora seria assim, ó. Então, vamos lá. Aqui é só você comparar números, ó. O número aqui, ó, 0,9 do gelo e 1 da água. Se o gelo é 0,9 e a água é 1, significa dizer que ela é mais leve. Se aqui é 0,9 e aqui é 0,7, significa dizer que ele é mais pesado. Se aqui é 0,9 e aqui é 1,48, significa dizer que ele é mais leve. Então, se 0,9 é mais leve do que 1, ele flutua. Se 0,9 é mais pesado do que 0,7, ele afunda. Se 0,9 é mais leve que 1,48, ele flutua. E a única letra que diz isso é a letra B. Certo, meu secretário? Beleza. Vai jogando duro, vai tirando onda. Vamos ver então agora quem vai ler a número 3. Fique à vontade. Podem ficar à vontade, vocês que mandam. Tcharam. Quem será? Quem será?
A bauxita, composta por cerca de 50% de Al2O3, é o mais importante minério de alumínio. As seguintes etapas são necessárias para a obtenção de alumínio metálico. 1. A dissolução de Al2O3 sólido é realizada em solução de NaOH aquoso a 175 graus Celsius, levando à formação da espécie solúvel NaLOH4 aquoso. 2. Com resfriamento da parte solúvel, ocorre a precipitação do AlOH3 sólido. Quando o AlOH3 sólido é aquecido a 1050 graus Celsius, ele se decompõe em Al2O3 sólido e H2O. 4. A Al2O3 sólido é transferido para uma cuba eletrolítica e fundido em alta temperatura com o auxílio de um fundente. 5. Através da passagem de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio reduzido no cátodo. As etapas 1, 3 e 5 referem-se respectivamente a fenômenos. Muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Nada. Olha, vejam bem, o que é que ele fala para você? Ele dá um texto que geralmente as pessoas se enrolam toda no texto. Por que se enrolam? Porque ele bota algumas substâncias que são desconhecidas e algumas palavras que às vezes as pessoas se atrapalham. Agora prestem bem atenção. Na hora que você vai ver uma questão como essa, meus amigos, vocês precisam simplesmente fazer o quê? Pegar as palavras-chave. Então, primeiro, qual é a pergunta? Ele quer saber quais são os fenômenos. Ele quer saber se o fenômeno é químico ou o fenômeno é físico. Então, quer dizer que as etapas 2 e a etapa 4, elas não precisam ser lidas. Por que não precisam ser lidas? Porque ele quer as etapas 1, 3 e 5. Então, a 2 e a 4 não me interessam, eu não quero nem saber para que serve. Ele só perguntou 1, 3 e 5. Agora, quando é que eu sei que eu tenho um fenômeno químico? Quando é que eu sei que eu tenho um fenômeno físico? Então, um fenômeno químico, nós vimos até uma questão na aula passada, ele é irreversível, enquanto que o fenômeno físico é aquele que é reversível. O que isso quer dizer, amigo? Irreversível são aqueles que fazem reações, são as reações químicas, aqueles que vão, mas não voltam. Enquanto que os físicos são aqueles que vão e voltam. Geralmente são as mudanças de estado, como nós vimos nesse instante. Você tem água líquida, se transforma em água gasosa, mas pode pegar água gasosa e transformar também em água líquida. Então você pode fazer esse jogo sem maiores problemas, sem problema nenhum. Agora veja bem, como é que eu vou saber que é fenômeno químico ou fenômeno físico? Aí vem as palavrinhas mágicas, preste bem atenção. Ele fala na 1 que você tem uma substância, a Al2O3, que leva à formação de uma nova substância. Então, preste bem atenção. Eu tinha uma substância que foi formada em outra. Você transformou essa substância em outra. Então, quer dizer, eu tinha L2O3 e passo a ter NaAlOH4. Ou seja, meus amigos, eu tenho um fenômeno químico. Por quê? Porque eu tinha a substância e transformei em outra. É diferente, por exemplo, de você pegar água líquida e transformar em água gasosa. Água líquida é água. Água gasosa é água. Só tem diferença no estado físico. Aqui não. Aqui eu tenho Al2O3 e depois eu passo a ter NaAlOH4. Então eu tenho um fenômeno químico. Sabendo que essa é química, eu já posso eliminar as letras B e a letra C. Fico somente com 3 letras de novo para marcar. E agora, amigo, como é que eu vou saber o 3? O 3 também tem uma palavrinha mágica. Quando você faz isso aqui, ó, decompõe. Decomposição, meus amigos, nunca errem isso. Decomposição é sempre reação química. Não sei se vocês estão lembrados que no primeiro ano, alguma vez vocês já estudaram reação de decomposição. Então, quando se fala em decomposição é uma reação química. Então, toda vez que fala em decomposição, é reação química. E aí eu também posso eliminar a letra A e posso eliminar a letra D. Quer dizer, só nos resta a letra E, que a gente vai confirmar como, quando ele fala isso daqui, ó, reduzido. Toda vez que ele fala oxidado ou reduzido, oxidação, redução,
sempre é fenômeno químico. Então, o que é que isso quer dizer, amigos? Quer dizer o seguinte, que toda vez que eu tiver essas frases, eu preciso de palavras mágicas. Então, se eu tenho uma substância se transformando, foi formada uma nova, é químico. Se eu tenho uma decomposição, é químico. Se eu tenho uma redução ou também uma oxidação, é químico. E aí nós teríamos como resposta a letra E. Tá certo, meus queridos aí? Palavrinhas mágicas, tá ok? E aí, secretário? Tá ok, sim, professor. Pronto. O nome do meu secretário, que eu não sei o nome de quase ninguém, assim. Eu chamar pelo nome, para não chamar secretário, né? Vitor. Vitor, meu camarada Vitor, muito bem. Então, vocês estão vendo que aí você tem justamente os fenômenos. Então, são as palavrinhas mágicas, formação, decomposição e redução. Matou a questão e lhe digo, viu? Essa questão muita gente errou. Muita gente errou na prova do Enem. Mas vamos lá. Vamos então fazer a número 4. Fiquem à vontade. Vamos ver quem vai ler agora. Tcharam. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha do caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo, e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam o LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente, Muito obrigado, minha amiga. Então, preste bem atenção que essa questão também foi uma questão que muita gente errou porque não sabia apenas um sinônimo. O cara só não sabia sinônimo e acabou perdendo essa questão na hora da prova, mas a gente não vai perder. O que é que acontece aqui, amigo? Ele bota um texto onde as pessoas geralmente leram o começo e chutaram a questão. Que o cara vê, líquido da castanha do caju, LCC. O que é isso? Não interessa, meus amigos, bota uma coisa na cabeça de vocês. Ele pega texto da internet, como vocês estão vendo aí, que são textos científicos, mas eles só querem o conhecimento do ensino médio. E qual é o conhecimento do ensino médio? Bom, primeiro, ele diz que essa técnica que está no texto, ela tem dois processos de separação de misturas. Dois, e quer saber onde é que estão os dois processos aí. Ele deu algumas opções para a gente. Flotação, decantação, decomposição, centrifugação, floculação e por aí vai. Aí você fala, como é que eu vou saber? Olha o texto. Quando ele fala aqui, ó, agregados. Agregar, meus amigos, agregar quer dizer juntar. Então, agregado é juntar. Aí eu pergunto a vocês aqui, ó, se o cara chegar para você e fala, agregado é juntar, flotação seria correto? Não. Por que não seria correto, amigo? Porque flotar é flutuar. Flotação é flutuar, não é juntar. Decomposição é decompor, é quebrar, é destruir, é formar novas substâncias, como a gente viu no anterior. Decomposição é quebrar. Será que você lembra ainda de floculação? Será que você lembra de floculação lá do tratamento de água? Alguém lembra o que é floculação? É quando as moléculas se juntam. Perfeito. Então você poderia me dizer que quando as moléculas se juntam, seria formar um agregado? Sim. Pronto, agora vamos lá. Destilação. Destilar quer dizer o quê? Destilar é você separar por aquecimento. Destilar é separar por aquecimento. Então você percebe que a questão, ela já deixou a resposta. Mas mesmo que o cara tenha dificuldade, o que é que o cara pode fazer? Tem mais uma outra palavrinha no texto. Qual é a outra palavrinha no texto, amigo? Ele fala aqui, ó, agregado é floculação. Beleza. Mas no texto, ele tem aqui, ó, nanopartículas. Nanopartículas o quê, amigo? Magnéticas. Então, quer dizer, ele já deu a dica. Se ele fala que é magnética, se tem magnetismo, a separação só pode ser separação magnética. Então, quer dizer, você percebe que você poderia até não saber o agregado, poderia não lembrar na hora, não sei, talvez. Mas com magnética, você ficaria só com duas respostas. Você ficaria com a letra C e com a letra E, que ele fala de magnetização.
Então, quer dizer, se você tem dúvida na letra C e na letra E, porque magnética já está bem claro aqui, bem claro, seria flocular ou seria uma dissolução? Dissolução é você fazer o quê? É você dissolver. Dissolução é dissolver. E o texto não fala nada disso. Então, mesmo que você se atrapalhasse todo o contexto, você perceberia que a resposta está na letra C. Por que está na letra C, amigo? Por dois motivos. Ou você lembra que agregado é juntar, é flocular, ou que magnético já está na cara, já está respondendo. Magnético já está nos dizendo que é separação magnética. Se você soubesse floculação, já marcaria direto, porque só tem uma letra, que é a letra C. Mas se você ficar sem dúvida para chutar ou na letra C ou na letra E, dissolução seria impossível, porque dissolução quer dizer o quê? Dissolver uma substância em outra, tá certo, meus amigos? Então você marcaria a letra C, que ele botou para você a separação magnética, tá certo? Ok aí, Vitão? Beleza, professor. E meus amigos aí, meus amigos tranquilos, vai olhando aí as coisas, o pessoal aí perguntando, vocês jogando duro, porque na verdade é mais sinônimo, né? O cara pegar e matar. Agora acredite, viu? Essa questão muita gente errou, justamente porque ele falou de LCC ou coisa do tipo, tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então quero ver, eita, que essa aí é boa, hein? Vamos ver quem vai ler, essa que essa aí é grande. Às vezes o cara olha assim e diz, rapaz, não vou ler não. Fica à vontade. Vamos ver, vamos esperar. Pai Sina. Sina quer ler, professor. Fez que manda aí. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. 3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Perfeito, muito obrigado, minha querida. Então, preste bem atenção. Valeu! O que é que ele fala para você aqui? Ó? Dá um texto que o cara, primeiro que essa questão, ela tomou mais da metade da coluna. Aí o cara, quando está na hora da prova, que lê um bicho desse, diz assim, rapaz, eu vou chutar esse negócio que eu vou levar muito tempo. Realmente o cara leva muito tempo. Agora é o seguinte, o que é que nós temos aqui? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Ele quer saber as operações físicas de separação. Onde é que estão as separações físicas? É aquela velha história, como já lhe disse, é uma questão contextualizada. O Enem, ele não chega para você para lhe perguntar direto, ele não vai direto ao ponto, ele está lhe perguntando de acordo com o texto. Aí ele fala assim, quais são os processos de separação que nós temos? Bom, no 1, tem sempre aquela velha palavrinha, foi como eu mostrei para vocês na questão anterior. Cana chega cortada na lavoura por meio de caminhões, tá. Só que aí, se você observar, a palavrinha mágica é essa aqui, ó. Ela é passada por um que aí, amigo? Eletroímã. Ímã. Se tem ímã, só pode ser separação. Separação o quê, amigo? Diga lá. Claro, Magnética. amigão, se falou do ímã, é uma separação magnética, também conhecida como imantação. Tem uma diferença entre eles, mas que o vestibular, de certa forma, nem se preocupa muito. Então, a gente pode chamar também de imantação, pelo menos por enquanto. Então, veja, o primeiro, com certeza, é separação magnética ou imantação. Esse não ajudou muito. Por que não ajudou muito, amigo? Porque eu só posso eliminar a letra A. Todas as outras letras falam de separação magnética e fala de imantação. Aí você tem aí exatamente as 4 opções ainda para marcar. Agora, quando ele fala após se esmagar a cana, esmagar, para que você esmaga a cana? Quando você esmaga a cana, o que é que você faz, amigo? Esmagar a cana é para extrair o caldo. Então, quer dizer, você esmaga, todo o processo, quando você está esmagando, você esmaga uma laranja, você esmaga um limão, você esmaga qualquer coisa, geralmente é para fazer o quê, amigo? Extrair o caldo. E se é para extrair esse processo que você chama, que você extrai alguma coisa, é chamado de quê, amigo?
Extração. Então, quer dizer, aí você já percebeu que, nesse caso, ficou mais fácil para você. Por que ficou mais fácil? Porque só tem uma letra com isso. Só que muita gente errou essa questão pelo Luciano, seguinte. Oi, quando ele fala nas caldeiras, qual vai ser o processo que vai pronto. acontecer? É justamente o que eu vou falar agora. Mas muita gente errou essa questão porque ele está falando o seguinte, ó. Quando ele fala que nas caldeiras geram vapor e energia, aí o cara se atrapalhou, sabe por quê? Porque isso é um processo químico. Isso é um processo químico e ele deixou bem claro aqui, ó, que as operações são operações o quê? Físicas. Ele quer operações físicas. Então, gerar vapor e energia, a energia não volta mais a ser a cana. Então, quer dizer, é um processo irreversível. Então, esse processo é para ser descartado. E aí, muita gente marcou combustão. Quer dizer, o cara se passou por quê? Porque combustão não é um processo físico. Combustão é uma operação química. Combustão é operação química. Deu para perceber? Ok? Ok. Pronto, muito bem. Então quer dizer que aí, por isso que muita gente errou, porque foi por esse caminho. Aí é justamente por isso que a gente está fazendo esse trabalho que eu estou achando massa. O cara está pegando a questão, ele está vendo onde é que possivelmente ele iria errar, e agora, quando chegar na hora, ele não vai errar mais. Então fica atento a isso. Operação física. Então, operação física não é química, são processos diferentes. E ainda para deixar mais claro para você, quando chega no 3 ele fala o quê? Que o caldo primário, o resultante do esmagamento, é passado por filtros, passado por filtros. Então, se é passado por filtro quer dizer o quê, amigão? Se é filtro, qual seria o processo, amigão? Filtração. Então, percebo que quando ele pega essas questões, o que é que ele fala? Ele bota um texto grande, geralmente, e nesse texto, uma palavrinha, ou no máximo duas, matam a questão. Ele fala um monte de coisa no 1, sendo que a palavra mágica é o eletroímã. Se é o eletroímã, é separação magnética ou imantação. No 2, esmagar a cana. Se vai esmagar, é para extrair o caldo. Extrair. Se vai extrair, o processo é extração. E o 3, ele fala que é passado por filtros. Se passa por filtro, só pode ser o quê, amigo? Filtração. Então, quer dizer, meus queridos, vocês treinando esse negócio, vocês chegam lá, não importa o que esteja acontecendo no mundo, o que importa é que vocês vão jogar duro. Quer dizer, importa porque a gente sabe que as pessoas, infelizmente, estão sofrendo, mas eu digo assim, não vai deixar isso abalar vocês com relação ao conhecimento. Então, quer dizer, quando você tem palavras mágicas, você detona a questão, tá certo? Então, muito cuidado com o que é perguntado para poder não ir pelo caminho errado, tá certo? E é normal acontecer, por isso que a gente está aqui, para poder fazer esse trabalho, tá bem? Então, nós marcaríamos a letra C, meus queridos e minhas queridas. Certinho aí? Vitor? Tá beleza, professor. Show de bola. Vamos então na número 6. Essa aí é boazinha, fiquem à vontade, vamos ver quem vai ler para nós. Vitória Serafim quer, professor? Vitória Serafim. Vitória Serafim, fica à vontade, vocês que mandam aí, rapaz. Aqui a sala é nossa, vocês são meus amigos. Oh. E aí? Pode ficar à vontade, essa é boa. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para o consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca na região, que possui uma pequena extensão territorial. A incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo que a causar menos impacto ambiental? Perfeito. Então, essa questão, meus amigos, é uma questão que tem uma habilidade no Enem, que é a questão do bom senso, do cara chegar, ler um texto e, a partir de um conhecimento
teórico mínimo que você tem de escola, você consegue matar essa questão. Ele está lhe dizendo o seguinte: você tem aqui quer instalar uma estação de energia, e nesse caso, ele quer saber qual forma seria a melhor para que cause menos impacto ambiental, que deveria ser uma preocupação de todo mundo. De certa forma, o mundo até tem, mas o Brasil geralmente não tem. Parece que o Brasil não pertence ao mundo. Mas acontece o seguinte, preste bem atenção. Ele dá algumas opções. Termoelétrica, sabe o que é termoelétrica, amigos? Termoelétrica é aquela a carvão. Eólica é a do vento. Nuclear é de composto nuclear, radioativo. Fotovoltaica é solar. E hidrelétrica é água. Então, quer dizer, você tem carvão, você tem o vento, você tem combustível nuclear, você tem o sol e você tem a água. Todas geram energia para a gente. Agora ele está lhe perguntando o seguinte: qual vai causar menor impacto ambiental? Aí ele fala, termoelétrica, pois é possível utilizar água do rio no sistema de refrigeração. Quer dizer, olha o que ele fala, que o rio é fonte de água para consumo. Quer dizer, você irriga as lavouras e ainda pesca. Então, quer dizer que essa seria impossível. Impossível por quê? Porque você ia pegar aquela água que está favorecendo a essa população que vive na região e vai prejudicar, porque você vai acabar com a água que você tem lá. Então, quer dizer, a termoelétrica é impossível. Agora, preste bem atenção que muita gente marcou essa aqui, ó. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Energia eólica, meus amigos, é uma energia limpa ou não? Diga lá. Sim. Causa impacto ambiental? Não. Não. Aí o cara diz, então por que não pode ser ela? Preste atenção no texto. O que é que o texto diz? Que ele está localizado em um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. Então, quer dizer, é praticamente impossível você colocar aí, amigo, vento. Você não tem condição de trabalhar com vento numa região como essa. Você vê que a geografia do local, ela não é própria, na verdade, ela é imprópria. Aí muita gente se passou porque disse assim, amigo, mas a energia solar não causa impacto ambiental, ou a energia eólica. Eu digo, eu sei, mas perceba que ele quer na região. E se a região ela é cercada por altas montanhas, que tem difícil acesso, então significa dizer, amigo, que não tem condições de você colocar a energia chamada de energia eólica. Aí ele fala da energia nuclear. Nuclear, pois o modo de resfriamento do seu sistema não afetaria a população. Quer dizer, continua sendo exatamente igual à termoelétrica. Se é nuclear, você tem que jogar esses rejeitos radioativos na água. E a água seria do rio. Aí você iria contaminar o rio. Se você contamina o rio, significa dizer o quê, amigo? Que você acabou com a fonte de água para consumo, você acabou com a irrigação das lavouras e você acabou com a pesca. Então, quer dizer, a nuclear seria impossível, impossível, impossível. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Essa é correta. Por que essa é correta, amigo? Porque ele diz, parece até que ele está falando da nossa cidade aí, amigão, Juazeiro da Bahia. A incidência solar é alta o ano todo. Então, quer dizer, nessa região, o sol está a pino, o sol joga duro. Então, se a incidência solar é alta, meus amigos, significa dizer que a energia mais apropriada seria realmente a fotovoltaica. E no caso da hidrelétrica, pois se o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída, então volta de novo, ele insiste no rio. Quer dizer, o rio que está ali é água para a população, é para as lavouras, é para a pesca, você vai fazer uma usina? Não. Então, a mais adequada seria a chamada fotovoltaica. Fotovoltaica, tá certo, amigo? Para o cara poder jogar duro aí? Beleza? Beleza, professor? Muito bem. Agora, veja bem, muita gente ficou com dúvida por causa da eólica, viu? E aí vocês percebem que o texto, ele deixa bem claro isso pra gente, tá certo? Para poder o cara jogar duro, ficar tranquilo, ficar de boa, ficar na paz.